Muito boa tarde, Peruíbe, começando a partir de agora o Namir Informação Verdade na TV Vale das Artes, ao vivo, exatamente, agora meio-dia, dia e 15. Hoje no Namir Informação Verdade, muita informação, prestação de serviço. No programa de hoje eu conto com a presença dela, a doutora do povo, doutora Janaína Correia, respondendo aí as questões dos nossos telespectadores. Pega aquela garrafinha pra mim ali, ô meu amigo. Essa daí, pega aí, deixa eu mostrar pra galera. Mostrar pra galera que aqui o bagulho é chique. Dá uma bisoiada aqui, ó. Aqui, dá uma bisoiada. Da Globo. Aqui, ó, filho. Dá uma olhada aqui. Aqui é a TV do Prim Prim. Coloca aí, meu filho. Coloca aí. Obrigado. Também hoje eu conto com a presença de um cara que ele até o presente momento fugiu de um teste de DNA. E ele vai explicar pra gente hoje o porquê ele fugiu do teste de DNA, mas como ele arruma tempo para estar nas redes sociais, né? O povo quer saber, é isso que o povo quer saber. Além disso, ontem o Namir Informação Verdade mostrou o custo, aqui tá cortando minha cabeça, cuidado com essa câmera aqui, minha filha, cortando minha cabeça. O custo de um vereador chocou os moradores de Peruíbe. Quanto custa o salário de um vereador aqui para o município? E o Namira levantou esse debate, criou uma provocação pública. E o povo começa a questionar a questão dos salários do vereador. A pergunta que eu faço para você que está assistindo o Namira Informação Verdade. Você aí é favorável à redução do salário dos vereadores? Eu quero a sua opinião, vou perguntar daqui a pouco para a doutora Janaína. Essa é uma das enquetes. Além disso, médicos, né, que são formados no curso de medicina, evidentemente, estão indo trabalhar em lugares que têm mais estrutura. Por exemplo, as capitais. Com isso, cidades do interior, né, estados mais pobres estão com déficit de médicos, mesmo o país tendo a quantidade considerável de médicos. Além disso, fraude em concurso público é descoberta após uma investigação seríssima da Polícia Federal e gente já foi em cana por conta disso, tá certo? Além disso, no Namir Informação de Verdade de hoje, temos uma reportagem sobre o ponto de ônibus sem cobertura lá no bairro do Ruínas. Nós estamos prometendo já faz uns dias, não dá tempo, é muita coisa, fica difícil de a gente mostrar pro pessoal qual é a informação que a gente quer passar. Então, o tempo é curto, a gente leva muita informação e acaba falhando. Vamos fazer o seguinte, vem aqui, vem pra tela, antes de a gente começar o programa de fato, mandar uns abraços para os nossos amigos que estão acompanhando o Namir Informação Verdade. Olha lá, Osmar Silva, beijo no coração. Washington Luiz Reis, tá acompanhando a gente, beijo no coração. Bom programa, vai Corinthians o cacete, rapaz. Vai Corinthians o caramba. Mas o Corinthians ontem tirou de circulação São Paulo, né? São Paulo saiu de circulação, fechou a comanda, como diria meu amigo. Olha só, João Carlos Siqueira, o JC manda um abraço. Gente, o pessoal tá começando a chegar aqui na nossa live do Namirão para acompanhar o Namir Informação Verdade também via Facebook, redes sociais, via streaming, via diversos locais aí de comunicação no nosso programa. Antes de começar o nosso programa, temos um recadinho da Vega Retífica de Motores. Você tem um carro com problema precisando de retífica? O lugar adequado é a Vega Retífica de Motores. É um pé lá e o outro cá, eu volto já já ao meio-dia e 19, quase meio-dia e 20, levando informação para você ao vivo na TV Vale das Artes. Seu carro faz parte da família, por isso você precisa de profissionais técnicos e capacitados para fazer o melhor serviço de retífica quando o seu motor tem algum problema. Por isso indicamos a Vega Retífica de Motores, uma gigantesca estrutura para lhe oferecer o melhor atendimento para uma retífica completa do seu motor. Isso mesmo, na Vega Retífica contamos com toda a estrutura e aporte para você deixar o seu motor para a retífica, oferecendo um serviço completo com o padrão de qualidade Vega. Aqui fazemos a retirada do seu motor, retífica e montagem em um só lugar, claro, com a garantia Vega Retífica. Atendemos também
todos os mecânicos da cidade. Entre em contato com a gente e faça seu orçamento completo. A Vega Retífica fica na Avenida 24 de Dezembro, número 444, bairro da Estação, bem em frente ao Pão de Queijo do Nadinho. Telefone 3455-7309. Pensou em retífica de motores? Pensou Vega Retífica. Vem pra cá! Continuando aqui com o nosso programa. Embora o país conte com a quantidade considerável de médicos formados, os médicos não estão indo para cidades do interior e nem para estados muito pobres. E isso se deve muito por conta da falta de estrutura e pelos melhores salários que as capitais pagam aos médicos. Com isso, nós temos uma discrepância na distribuição de médicos pelo nosso país. E olha, o Na Mira Informação Verdade vai apresentar essa reportagem da rede para que a gente fique por dentro e fique bem informado. Coloca aí. O Brasil possui mais de 450 mil médicos, o que representa 2,18 profissionais para cada 1.000 habitantes, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de São Paulo. O número é considerado satisfatório. O problema é a má distribuição desses profissionais. A maioria deles está concentrada nos estados do Sudeste, que possui um índice de 2,81 médicos por 1.000 habitantes. Já no Nordeste, a proporção diminui para 1,41 e no Norte para 1,16. Entre as unidades da federação, o Distrito Federal possui a melhor média de 4,35 médicos por 1.000 habitantes. O pior é o Maranhão, com 0,87. A diferença entre as capitais e os grandes centros e os municípios do interior é ainda maior. Aqui no Maranhão, por exemplo, mais de 70% dos médicos estão em São Luís, mas é o Amazonas o estado que apresenta o pior índice de distribuição. Mais de 93% dos profissionais estão na capital, Manaus. Para a categoria, a má distribuição é reflexo da falta de infraestrutura de algumas cidades, que se tornam pouco atraentes, pois não oferecem qualidade de vida e condições adequadas de trabalho. A falta de qualidade de vida e principalmente de condições dignas de trabalho faz com que os médicos se afastem desses locais, ou então permaneçam por muito pouco tempo. Aliás, esse problema, né, da má qualidade, a péssima estrutura na saúde de alguns municípios que acabam afastando os médicos aqui da nossa cidade, de outras cidades do interior, cidades um pouco mais pobres, nós sentimos na pele aqui, né? Os médicos não querem vir trabalhar porque quando vieram passaram raiva, muitas vezes tiveram que sair da cidade sem receber o próprio salário. A doutora Janaína está aqui, sabe de casos, né, doutora? De médicos que saíram da cidade porque não receberam salários. O governo federal, na administração da ex-presidente Dilma Rousseff, criou um projeto para consertar essa discrepância. Principalmente estados pobres, como nós vimos aí, que não tinha condições mínimas de ter médicos, que foi o programa Mais Médicos, que trazia médicos da Venezuela, de Cuba, da Bolívia, para prestar serviços em nosso país. O serviço, o atendimento desses médicos, conseguiu dar uma equalizada nesses lugares mais pobres e conseguiu resolver a situação. Mas como grande parte da classe médica é extremamente corporativista, eles conseguiram acabar com esse programa. Ah, vou defender a nossa classe e tal. E muitas vezes senadores, deputados desses estados pobres que hoje precisam de médicos, os médicos estão morrendo de fome, foram os responsáveis, foram os safados os suficientes de ir contra um programa que estava levando médicos para o estado pobre. Porque é o seguinte, o médico que é formado aqui no estado de São Paulo, tem uma estrutura aqui, não vai sair daqui. Então, é aquela velha história, né? Se o pessoal de Manaus, que eu tenho muitos amigos em Manaus, fossem dinossauros, facilmente eles votariam no meteoro. É lamentável, é lamentável.
Vamos para mais um recadinho de mais um anunciante e continuamos com o nosso Na Mira Informação Verdade ao vivo na TV. Antes de ir para o anunciante, espera aí, Thaís, vamos ver como está o Facebook. Eu gosto da surpresa do Facebook, sem ver, eu gosto de ver a surpresa aqui, tá? Apoiado João Carlos. Cristém, figurino nota 1000, sucesso meu irmão, meu amigo Simon Rodrigo Passarella, beijo no coração Simon. Dudu Vox, você é o melhor. Luciano Cabral tá com a gente, a Kátia Cursino, Rei Braga. Que tal reduzir as cadeiras da Câmara? Ô João, o problema não é a cadeira, porque o repasse financeiro é o mesmo. O problema é o povo votar certo e ter uma Câmara de qualidade. O problema não é o número de cadeiras. Nós já tivemos 9 cadeiras aqui, não mudou nada. A ineficiência continuou do mesmo jeito. O problema não é o número de vereadores, e sim a qualidade dos vereadores, que infelizmente é baixíssima, talvez das piores, tá bom? Olha só, vamos mais. Osmar Silva, obrigado Osmar. Gente, tá todo mundo ligado no nosso Na Mira Informação Verdade ao vivo, pela TV Vale das Artes, sou o Ei Campos. Boa tarde, Cristo, e minha amiga Kátia Cursino, beijo no coração, Kátia. Muito obrigado pela audiência. André Silva, boa tarde, Kristen. Qual o critério de a prefeitura ter colocado a carreta em frente à praia? Abre aqui um pouquinho para eu ver o que o nosso amigo está falando. Qual linha de ônibus está fazendo esse percurso para poder levar aos munícipes? Já que as linhas de ônibus, na sua maioria, só vai para Luciano de Bona. Por que não puseram em frente à UPA? O Gordão, meu amigo Flávio Sampaio, mandou um boa tarde. Boa tarde, Gordão, obrigado pela audiência. Dá um beijo no coração da tia, viu, Gordão? Olha só, gente, o André falou que a carreta da mamografia está em frente à praia, né? Eu acho que faltou um pouco de entendimento do poder público e de quem trouxe a carreta também. É uma coisa óbvia, né? Quanto mais mais distante de lugares que passam ônibus, que conseguem descarregar o pessoal lá, quanto mais distante, menos pessoas vão fazer o uso do serviço. Espero que a ideia não tenha sido essa, né? Só espero, viu, André, que a ideia não tenha sido essa. Programa Mais Médicos é apenas mais um dos programas que beneficiaram a população carente. Programa esse idealizado pelo Partido dos Trabalhadores. Aí está a opinião do Pedro Falconeres, participando ao vivo do Na Mira Informação Verdade. Eu, particularmente, sempre gostei do programa Mais Médicos. Eu uso um exemplo aqui, claro, na cidade de Pedro de Toledo, lembra? Que um médico do programa Mais Médico que acompanhava uma senhora, quando essa senhora faleceu, ele foi lá, foi uma das pessoas que, com humanidade impressionante, que a gente não vê facilmente aqui, sem generalizar, mas a gente não vê facilmente, ajudou a carregar o caixão da senhora. Olha, vou falar uma coisa para vocês, não é qualquer lugar que a gente vê isso não. E os médicos, mais uma vez, mostrando esse corporativismo exagerado, conseguiram acabar com um dos poucos projetos que estavam ajudando a salvar vidas nesse país. E o pior, como eu disse aqui, com a anuência de muitos deputados desses estados pobres e dessas regiões pobres, né? É o poste mijando no cachorro. Vamos para um recadinho dos nossos anunciantes e já voltamos com o Na Mira Informação Verdade. Acompanhe as promoções dessa semana no Supermercado Ponto Bom, cada vez melhor. Arroz Alibaba, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 9,98. Açúcar da Barra, pacote de 1 quilo, R$ 1,89. Molho Salsarete tradicional, sachê de 340 gramas, R$ 1,29. Café Melita Vácuo, 500 gramas, R$ 9,98. Macarrão Dona Benta, espaguete ou parafuso, pacote de 500 gramas, R$ 1,89. Caixa de bombom Nestlé, 300 gramas, R$ 7,99. Sabão em pó Omo, pacote de 1 quilo, R$ 6,99. Água sanitária, 2 litros, Dona Clara, R$ 2,99. Cerveja Skol Lata, 269 ml, R$ 1,99. Refrigerante It, 2 litros,
R$ 2,99. Colchão mole e patinho, R$ 17,99 o quilo. Colchão duro e lagarto, R$ 16,99 o quilo. Quero mandar um beijo no coração da minha amiga Tereza Reis, que está assistindo na Mira Informação Verdade, amiga da nossa Pamela, né, Pamela? Beijo no coração, viu, Tereza? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação sempre ativa aqui. Olha só aí com... Um abraço para quem? Para quem? Rubens, um abraço pro Rubens também. Quem mais? Tem mais abraço aí? Meu amigo Nabô, Luiz. Gente, Tailane também. Gente, olha... Marcela, beijo no coração de cada uma de vocês que estão nos assistindo, estão participando do Na Mira Informação Verdade. Presta atenção, fraude em concurso público. Fraude em concurso público. Segundo informações aí, essa operação desbaratinou uma quadrilha que desde 1996 fraudava concursos públicos. Já tem gente em cana e muitos dos que participaram dessa fraude, sendo aprovados, estão há anos trabalhando, até mesmo aposentados, correm o risco de perder o cargo. Olha a informação aí, coloca para mim essa informação da nossa rede de notícias. Essa operação Magister nada mais é do que essa terceira fase da operação Panoptes, essa operação que vem sendo deflagrada para desarticular essa organização criminosa que atua na fraude de concursos públicos desde 1997, quadrilha encabeçada pelo chefão Hélio Ortiz. O Hélio já foi preso pela Polícia Civil em outra oportunidade. Na operação de hoje, os agentes foram às ruas para cumprir 11 mandados de prisão cautelar, 9 já foram cumpridos, uma pessoa deve se entregar ainda hoje à polícia e a última pessoa ainda segue foragida. Todas elas contrataram a quadrilha para fraudar o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Segundo a polícia, elas combinaram com a quadrilha, com a organização, o pagamento de cerca de R$120 mil para fraudar este concurso. Todas elas já haviam sido nomeadas na secretaria em fevereiro deste ano, já estavam atuando, 7 delas inclusive como professoras em sala de aula. Como funcionava o esquema? A organização criminosa, ela orientava os candidatos a entregar a prova objetiva com poucas marcações e a prova discursiva com poucas linhas de texto. Depois, um funcionário da banca examinadora, que era integrante da quadrilha, ele localizava a prova desses candidatos e depois preenchia a marcação correta, permitindo que essas pessoas entrassem no concurso público. Outros 12 concursos estão sob investigação da Polícia Civil e o delegado Adriano Valente disse que outras 12 operações serão deflagradas ainda no futuro para pegar as pessoas que estão contratando essa quadrilha e fez um apelo às pessoas que fraudaram concursos nos últimos anos. Vamos ouvir o que ele disse. A organização criminosa foi desarticulada. Os 12 principais integrantes estão presos preventivamente, foram presos nas duas primeiras fases da operação Panoptes. Então agora a gente vai em busca dos fraudadores, de todos os candidatos que compraram vagas nos concursos fraudados pela organização criminosa. E novamente avisamos que quem quiser se antecipar e evitar esse constrangimento de sofrer uma prisão ou outro tipo de medida mais enérgica, já pode procurar a Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Malandragem, que esquemão, hein? Meu irmão do céu, que esquema é esse, rapaz? Vocês viram só? Era todo um esquema desde 1996, os caras vendendo resultado de concursos públicos. Aí o trabalhador comum, trabalha igual desgraçado para pagar uma taxa de R$40, vai prestar o concurso e não passa. Esses lazaretos que compram o resultado de concurso passam. É lamentável, né, meu irmão? É de cair um xixilopó da bunda. É esse país, parece que eles tiram o sarro da gente a todos os instantes. Onde a gente olha, nós vemos corrupção, vemos malandragem, vemos sacanagem, vemos picaretagem. Oh, meu Deus do céu, com o nome de Jesus, cai isso daí, Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ô Pamela. Daqui a pouco eu vou pedir para você pôr o nosso Zap, tá? Vamos ver o nosso WhatsApp, vamos ver o nosso WhatsApp. Vai lá, Pam, isso. Epa, já tá rolando o WhatsApp. Tem aqui, clica aqui no nosso Zap. É o Zap do Na Mira Informação Verdade ao vivo da sua TV Vale das Artes, canal 16
do analógico, 8 do digital. Você que está assistindo o Christian Charles, quer mandar um WhatsApp ao vivo, eu leio agora seu WhatsApp, 997632664, 997632664, se aparece aqui, olha só que coisa linda, meu, aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Christian. Você tem que ser o político do povo para revolucionar Peruíbe. Voto em você 300 vezes. Obrigado, meu irmão. Obrigado. O nome é Adriano. Obrigado pela participação, Adriano. Beijo no coração. Desce aqui, desce aqui. Vamos ver o que essa daqui falou. Bom dia, Christian. Na verdade é o Thiago falando que sexta-feira vamos ter aqui um coordenador de esportes lá do Paraná, do pessoal do Paraolímpico, que está trabalhando com o pessoal aqui de Peruíbe que está indo para o Santos, tá certo? Sobe um pouquinho, pode subir, sobe. O pessoal vai participando. Gente, muitas mensagens, a gente tem que dar uma triagem, que os caras vocês ficam mandando vídeo de mulher pelada aqui, se isso vai pro Facebook, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, vamos ver que o pessoal tá falando que no Facebook já tem gente falando aqui, ó. Putz, gente, bombando mesmo. Ó, Christian Charles. Aqui, cadê? Vamos começar daqui, ó. Pronto-socorro de Pedro de Toledo. Ó, o Dudu Vox está falando que o pronto-socorro de Pedro de Toledo está faltando médicos. Gente, Pedro de Toledo, faltando médico. Mas tinha um monte de político aí de Pedro de Toledo que era contra o projeto Mais Médicos. E eu lembro que o pessoal lá salvava bastante o pessoal de Pedro de Toledo. Volta Mais Médicos. Pedro Falconeri, se o mamógrafo que o vereador Ricardo Correia estivesse funcionando, estaria atendendo o nosso município e a carreta iria para outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Obrigado, meu irmão. Só que muita coisa aqui em Peruíbe é feita ou está a se fazer para inglês ver. Só isso. Agamenon. Clica aqui, Pamela, para abrir aqui, para ver o que o Agamenon mandou. Gente. Christian Charles, o pior é que além de colocarem na orla da praia, como se fosse uma atração turística, não colocaram cadeiras e tendas para receber as mulheres. Hoje pela manhã estávamos debatendo esse problema na Nova Peruíbe. Minha dúvida é, se no UPA tem o famigerado terminal, por que não colocaram a carreta lá? Olha, se eu não me engano, esse tipo de veículo desse porte não pode estar ali na região da UPA. Até foi por conta disso que, se não me engano, teve que tirar o terminal de ônibus de lá da UPA e mandar para outro lugar. Beijos, Cris, Rose Silva. Olha, gente, o pessoal tá revoltado, né? E o nosso... Exatamente, olha, sobe mais um pouquinho que eu vou falar do mamógrafo. Vou falar. Boa tarde, todo mundo junto aqui. Vai subindo. Concordo com o Adriano. Cara, o que o Adriano falou? Desce aqui, gente, eu tô perdido aqui. Desce. Ah, obrigado. Adriano foi que mandou o WhatsApp aqui. Obrigado, Adriano. Ó, vou falar um negócio pra vocês a respeito da carreta da mamografia. Eu sempre digo que o político, bom, seja o político ruim, ele quer problema. Você sabe por quê? Porque quando ele tem problema, ele consegue passar um quais no povo. Nós temos um mamógrafo aqui parado, que se tivesse funcionando, não precisaria vir carreta da mamografia atender uma cidade que tem mamógrafo. E aí, começa a personalizar. Nós tivemos uma briga recentemente de vereador A, que falava, fui eu que trouxe o mamógrafo, de vereador R, que falava, fui eu que trouxe o mamógrafo, de vereador Y, fui eu que trouxe o mamógrafo. Todo mundo querendo levantar a bandeira do mamógrafo. Porque todos esses vereadores estão querendo pegar os créditos por trazer a tal da carreta da mamografia, simplesmente não cobraram o prefeito, não cobram o poder público, não cobram o Ministério Público para que o nosso mamógrafo que está parado funcione. Porque daí, meu irmão, todo mundo vai ser atendido e não apenas amigo de político ou quem tem dinheiro para pagar o ônibus. Essa é a grande da realidade. Vamos para o intervalinho não, recadinho, 30 segundos de mais um parceiro nosso para faturar e eu volto já já. Pensou em um bar aconchegante com os melhores drinks, porções e lanches, em um ambiente agradável, bem próximo ao mar e além de tudo, com uma programação semanal com muito rock and roll?
Pensou Totem Beat Bar. Acompanhe a programação da semana. Quinta, 29 de março, Happy Hour. Sexta, 30 de março, Banda Sananda. Sábado, 31 de março, Banda Biriba Joe. Venha nos visitar. O Totem Beat Bar fica na Avenida Governador Mário Covas Júnior, número 3407. Estamos esperando por você. Momento que eu quero... Opa, calma aí, Urubi. O que você tá? Calma aí, filho. Fica aí. Quero aproveitar esse momento aqui, colocar uma imagem de uma telespectadora que fez aniversário no dia 26 de março. Mas por conta do nosso WhatsApp, acabou não chegando a tempo a mensagem para que a gente mandasse um abraço. E eu tô mandando um abraço agora para nossa telespectadora, a Tailane, que fez 15 anos de idade. Tailane, que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a tua família, abençoe você. Assim, olha, que daqui pra frente só conquistas atrás de conquistas e muitas felicidades pra você, minha amiga Tailane, 15 anos de idade. Doutora Janaína, hein? Saudade dos nossos 15 anos, né, minha filha? Tinha que se preocupar em pagar boleto, cartão de crédito, né? Vou te falar uma coisa, presta atenção, gente. Eu vou aqui, antes de chamar a doutora Janaína, eu vou chamar o meu amigo. Não vai dar tempo de lapelar ele? Vem aqui, ele fica aqui do meu ladinho que eu falo perto dele. Porque o povo, olha aqui, vê essa câmera aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Fama de Galã, 300 mil visualizações. 300 mil visualizações o vídeo do cantor aqui, Alberto Vieira. Não tá? Não tem problema. Alberto Vieira, para quem não sabe, é um cantor de sucesso em nossa cidade que está sendo acusado de ter uma filha na cidade de Charqueada. Na maior cara de pau, ele dá risada, ele acha bonito. Ficamos de fazer o DNA. Essa história se perdeu o ano passado, mas ele vai voltar essa próxima semana. Que o DNA já foi feito. Foi ou não foi? Foi. Nós vamos ler aqui no programa o resultado. Vamos ler aqui. A partir, entre terça ou quarta-feira, vamos ler esse resultado de DNA aqui. Com certeza. Vamos trazer a mãe e a criança também. Mãe e a criança, com certeza. E se for seu... Eu vou assumir. Então tá bom. Vai ali, aguarde lá. Fama de Galã, o cantor Fama de Galã. Ô, doutora Janaína, Pamela, prepara a doutora Janaína para a doutora Janaína entrar aqui. A doutora Janaína tá... já tá pronta? Até ligado o microfone? Liga ali, porque tem que ligar dos dois lados ali. Doutora Janaína vai participar agora com a gente, respondendo as questões do povão. Eu não combinei nada com a doutora Janaína, mas fico muito feliz, viu, doutora, de mais uma vez recebê-la. Dá um beijo aqui. Fica aqui no seu cantinho. Isso. Doutora Janaína, como é que foi a cirurgia? Que a senhora cabulou semana passada, veio antes. Mas avisei. Né? Vim antes e deu tudo certo, graças a Deus. Foi só uma implosão de uma pedra no rim, que é terrível, né? A dor é terrível. É terrível, né? Mas deu tudo certo. Gente, pra vocês terem ideia, a dor da pedra só não é pior que a do parto e que a dor do ombro quando desloca, que é o primeiro lugar. Dói mais do que o parto. Eu falo aqui, ninguém acredita. A dor do ombro quando desloca... não é, Alberto Vieira? A dor no ombro quando desloca não é pior que a do parto? Daí, falou o homem que tem um filho lá encharqueada pra assumir. Pra você ver. Esse tem das coisas, hein? Esse é. 300 mil visualizações. Doutora Janaína, o povão aqui mandando pergunta, participando. Já vamos começar já? Claro. Já dá? Vamos. Já dá pra conversar? Vamos começar aí. Então coloca a primeira pergunta para a nossa doutora do povo, doutora Janaína, para responder. A Clarissa Ribeiro, lá do Estela Maris. Está aqui na tela, Jana, pra gente enxergar, se a gente enxerga. Bom dia, doutora! Dá um bom dia, doutora! Bom dia, Clarissa! Obrigada pela participação, Clarissa. Aliás, é a segunda vez que a Clarissa participa do nosso programa.
Estou separado há alguns meses do meu ex-marido. Porém, eu e minha filha estávamos recebendo ameaça de morte por parte dele. Hoje ele decidiu entrar com pedido de regulamentação de visita. Ele pode, doutora, devido às ameaças que fez? Segundo a Clarissa, ele fez ameaça, né? Ela deve ter feito boletim de ocorrência e etc. Com a senhora, doutora. Então, Clarissa, é o seguinte, você tem que ter provas dessas ameaças, né? Então, primeira coisa, poder entrar com a ação? Pode, ele pode sim, é um direito dele. No decorrer desse processo, você tem que fazer provas de que ele é uma pessoa violenta, o teor dessas ameaças também vão ser levados em conta. Ele ameaça a criança? Não entendi. Clarissa, se você puder mandar no nosso zap ao vivo, seria interessante, né, doutor? Verdade. É importante saber tudo isso, mas assim, independente de qualquer coisa, o juiz vai avaliar conforme, né, as circunstâncias estão postas. Se ficar comprovado que ele é uma pessoa que traz perigo para a criança, certamente ele vai ter as visitas restritas, acompanhado. Deixar de visitar, dificilmente ele vai deixar. Mas essas visitas vão ser, de fato, assistidas. Só se ele levar mesmo perigo para a criança, né, doutora? Aí a justiça pode... Com certeza, mas assim... muito perigo, né? Tem que avaliar aí, certamente vai ser avaliado pelo juiz. Tá certo. Vamos lá ver a próxima pergunta para a doutora Janaína, a doutora do povo está acompanhando. José Ricardo, lá do Belmira Novaes. Olá, doutora, uma dúvida. Meu pai faleceu e deixou uma casa para nós, filhos. Somos em 8. Você conhece ele, viu, Jana? Mora lá perto do teu pai lá. Tá. Só que a casa está no nome do meu irmão mais velho. Ele pode vender a casa sem assinatura dos outros irmãos? Boa pergunta. Ô, Cris, boa a questão, pergunta. José Ricardo, a questão é a seguinte, olha, o bem é de quem está no nome. Então, assim, tá no nome do irmão, é do irmão. Não tem como... Isso, aí até poderia tentar provar que foi o pai que comprou e pôs no nome do irmão, mas a princípio, está no meu nome, é meu. Então, tem que avaliar se vocês teriam provas para provar para o juiz que essa casa era do seu pai e que vocês todos têm direito a ela. Então, assim, até mesmo antes do inventário vai ter um processinho aí para fazer essa prova. Perfeito, doutora Janaína, está respondido para o nosso amigo José Ricardo. Vamos para a próxima, antes de chamar o recado dos nossos parceiros aí, Thaís? Vamos para a próxima pergunta. Alisson Rodrigues, do Centro, tá? Boa tarde, doutora. Meu veículo foi removido por infração no dia 27 de março de 2018 por estacionar em local proibido. Efetuei o pagamento e retirei o carro do pátio no mesmo dia. Porém, ele está apresentando comportamento estranho. Me sinto inseguro ao rodar. Provavelmente é como se alguém tivesse mexido no carro dele. É, realmente. Doutor, o que ele tem que fazer? Isso é problema do Estado, né? Sim, Cris, é um problema do Estado, mas como a gente sempre destaca aqui, desde que seja provado. Então, o Alisson teria que ter uma prova de que quando o carro entrou lá estava em perfeitas condições e que ao sair de lá está apresentando problemas. E aí sim o Estado responderia por isso, mas tem que ter provas de que apresentou esse defeito. Chegou uma pergunta agora no Facebook aqui, Pamela. Coloca para mim o Facebook, faz favor, doutora. Acabou de chegar uma pergunta, porque o rapaz está assistindo na Mira Informação Verdade via internet. Legal. E já mandou uma pergunta aqui. Coloca aí para mim, ô Pamela. Coloca aí. Dá uma subidinha, Ó, bom dia, doutora. O Armando Stock o mandou, tá, doutor? Bom dia, doutor. Uma vizinha gostaria de saber porque a seguinte coisa. O marido dela foi embora, mudou para o interior e pediu o divórcio. E o juiz assinou. Agora ela precisa ir na cidade onde foi assinado o divórcio para pegar o documento comprovando o divórcio. Ela precisa ir? Sim. Esse cara aí tava... Ó, Armandão, esse cara tava tretado com a mulher, né, Armandão? Porque, caramba, o cara picou a mula, foi pro interior de São Paulo, fez o divórcio lá, para não ver a mulher mesmo. Vou te falar aí, doutora, que coisa, doutora. É isso mesmo, Armando. Ela tem que ir no fórum onde foi feito o divórcio para pegar toda a documentação e tudo que ela precisar. Claro, eu gostaria só de salientar que agora existem os processos que são digitais, né? De algumas comarcas, por exemplo, Peruíbe começou em 2016.
Então, de repente, se essa comarca for digital, ela consegue acesso a algumas coisas do processo pela internet. Agora, se o processo for físico, só indo lá mesmo. Mas ela poderia, por exemplo, doutora, cobrar judicialmente os custos de ela viajar ou coisa do tipo, do marido, pô? Não. Pô, não, eu pensei que o divórcio era uma coisa dela fazer em comum acordo, Não, o homem e a mulher, dá. o homem pica a mula e aí depois ele vai e... Pô, é sacanagem, né? Isso também, é uma né? pena, mas infelizmente é assim que funciona mesmo. Vamos chamar um recadinho e já voltamos com a Mini Informação Verdade. Quando se fala de ferramentas elétricas, assistência técnica e tudo mesmo que você precisa para efetuar o seu serviço, cuidar do seu jardim ou da sua casa ou ter tudo em ordem, pensou em Max Service. Aqui você encontra diversos produtos. As principais marcas do mercado quando se fala de ferramentas e ferramentas elétricas você encontra aqui na Max Service. Aqui você encontra toda a linha Schiaperini, você encontra Bosch, DeWalt, TAF, Dongfeng, Skil, Drummer, Makita, Ace e tudo mesmo quando se fala em ferramentas elétricas e ferramentas. Roçadeira a gasolina, roçadeira elétrica, Garten e outras marcas você encontra também aqui na Max Service. Para sua casa, você que está precisando de caneca para cafeteira e copo para o seu liquidificador, você encontra também aqui na Max Service com preços especiais. Olha, o outro detalhe importante é que somos distribuidores oficiais de toda a linha de ferramentas e compressores Schiaperini. É isso mesmo, toda a qualidade da Schiaperini aqui na Max Service para você. Lembrando também que aqui na Max Service você encontra todo o serviço de assistência técnica para as suas ferramentas e, claro, para seu eletrodoméstico também, com os melhores profissionais do mercado. A Max Service fica na Praça Monsenhor Lino dos Passos, número 106, loja 2, no centro de Peruíbe, aqui na região do Banco Santander e da Praça da Matriz. Telefone 3455-2505, 3455-2505. Max Service Ferramentas. Venha nos conhecer. Tá aí, voltamos com a Mini Informação Verdade, com o recadinho dos nossos parceiros da Max Service. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ligadinho. Mandar um beijo para Valéria Jaquini, que está acompanhando na Mini Informação Verdade ao vivo. Vinícius Nunes Fazano, a minha querida Flávia Schmidt, Fabiano Bico, Dr. Djalma. Aqui, o Agamenon deu uma sugestão a respeito do... Muito boa a sugestão do Agamenon a respeito da carreta da mamografia. Poderiam colocar no estacionamento da Prefeitura de Peruíbe, o que para a logística das pessoas seria até mais fácil. Concordo. Então, aqui o Agamenon, ele está entrando em uma, falando que a vereadora Luciana Castelã, sabe esse negócio político? A vereadora disse isso, foi desmentido e tal. Minha preocupação não é o que a vereadora, quem é o dono da carreta da mamografia, porque o político devia ter vergonha de a gente, com a desgrama de um mamógrafo aqui, precisar trazer carreta. Isso é vergonhoso. Nós temos um mamógrafo aqui. Ô Cris, eu só posso lembrar uma coisa, que você no começo disse que todo mundo queria ser o pai do mamógrafo, foi eu que trouxe. Não interessa quem trouxe. Quem trouxe de verdade, articulou tudo isso, foi o vereador Ricardo Correia. Com a emenda do Ricardo Berzoini, não é isso? Não, foi com a emenda do Marcos Martins. Marcos Martins. Então, assim, mas o importante de lembrar, especialmente para os políticos, né, que querem ficar tomando conta e tal, o dinheiro do mamógrafo é dinheiro público. Dinheiro público é meu, Cris, é teu, é seu que está em casa. Não existe político dono de dinheiro público. Muitas vezes o político não é dono nem do dinheiro dele. Exatamente. Imagine se vai ser dono do dinheiro público. Tá então, de brincation, né, doutor? Pois é, então assim, ao ser abordado, eu trouxe o mamógrafo, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, lembra o cara que o dinheiro é público. Então assim, se trouxe, ótimo, mas trouxe com o nosso dinheiro, então não fez mais nada que obrigação.
tá lá, tá posto, tá dentro de uma caixa, estragando. Lembrando aqui que eu quero parabenizar a Socorro pela militância dela nessa área, das mulheres e etc. Mas só que eu acho que ficou essa briga, se eu não me engano, vereador, não sei, não tenho certeza, tá? Se foi o vereador Rodrigo com a vereadora Luciana e com a Socorro para ver quem era o pai da criança, né? Ah, eu que trouxe, aí um desmente o outro e tal. Gente, isso é uma briga rasa. Vocês deveriam se juntar os três e perguntar o porquê que o mamógrafo não está funcionando. Porque daqui uns dias molha lá, queima o negócio, aí eu quero ver. Tem pergunta para a doutora aqui no Facebook. Olha lá. Não, mas vamos pro Facebook, tem uma boa para a doutora Janaína aqui. Ó, doutor Tiago, o seu programa ajuda eu a matar as saudades de Peruíbe. Parabéns pelo trabalho. Doutor Tiago, promotor de Peruíbe, que se despediu da gente. Saudades, doutor Tiago, vai deixar saudade. Vai deixar saudade pelo trabalho maravilhoso, pela pessoa que era. Beijo no coração, doutor. A Rose Silva mandou uma pergunta para você, doutora. Cris, eu gostaria de saber com a doutora. Opa, tava certinho lá, Pamela. Sobe lá em nome de Jesus, minha filha. Que tiro foi esse, pô? Gostaria de saber se eu tenho como conseguir algum benefício para minha filha Graziela, pois o tratamento dela é contínuo e intenso, me dificultando conseguir um trabalho fixo. Porém, o problema de saúde dela é pesquisa no ambulatório do sono e no hospital de São Paulo. Eu estou desempregada, pagando aluguel, tendo que cuidar da minha filha. Doutora, que drama da nossa Rose aí, doutora. Tem um jeito aí, não deve ter, não? Tem sim, Rose. É claro que aí vai depender da doença, vai depender se está enquadrado. Da complexidade. Mas o caso da menina é complexo, porque é uma febre raríssima mesmo. Poxa. Raríssima. A menina, ela passa por estudos, teve que ir até para os Estados Unidos, pra você ter ideia. Nossa. Então, Rose, existe um benefício que você pede lá na Previdência Social que chama LOAS. Normalmente ele atende casos de pessoas que... E aí o governo federal te ajuda com um salário mínimo. Era interessante você dar um pulinho, aqui nós temos uma agência do INSS aqui em Peruíbe, e verificar se você tem, se você atende todos os requisitos do LOAS. Dá um pulinho lá e pergunta, tá? Muito importante. Vamos ver a próxima pergunta para a doutora Janaína. Você ao vivo participa do Namira Informação Verdade, com a doutora do povo aqui. Olha só que maravilha. Pode tirar as dúvidas à vontade. Alexandre Silva do Oásis. Você fala de Oásis, né, meu irmão? Lá do Egito. Meus pais estão me dando um apartamento com consentimento da minha única irmã. Como faço para que essa doação não possa me ser contestada futuramente? Boa pergunta. Alexandre, o que acontece? Nesse caso, fica caracterizado aí uma antecipação de legítima que a gente fala, né? Quando a pessoa antecipa um bem para um herdeiro e não dá para o outro. Eu acho interessante, nesse caso, até para você se precaver, que seja feito um documento entre vocês, o famoso contrato de gaveta, onde ela demonstra vontade e sem problemas de te ceder esse imóvel, né? E entendo que o caminho seria esse. Quanto? Não, tem mais, não pode ter só isso, minha amiga. Vê direitinho o tempo de programa. Vamos pro Facebook, que tem uma pergunta muito interessante que chegou para a senhora aqui, doutora. Tá? O H. Menon de la Calle. Kristen Charles, uma pergunta pertinente à doutora. Uma vez que o munícipe paga seu imposto, que inclui calçamento e iluminação, e não os tem, é passível de entrar com ação contra a administração por não prestar o serviço? Se você paga e não recebe pelo serviço, cabe uma ação, não? Ó. Bela pergunta, doutora, com a senhora. Aí é com a senhora. Agamenon, nós temos direito de consumidor com relação a serviço público, né? Então, cabem ações buscando o melhor serviço possível diante da contraprestação. Você paga, você merece uma contraprestação. E aqui em Peruíbe tem casos de gente que pagou o asfalto e não teve, não recebeu. Então, tem que avaliar cada caso, né? Lógico que cada caso ele é específico e precisa de uma avaliação. Falando a grosso modo, seria isso, Agamenon. Mas temos direito sim, não só como consumidor, mas como cidadão. Ô doutora Janaína, uma pergunta que eu quero fazer. Eu tenho meu carro, aí eu passei por um buraco numa rodovia e arrebentou o meu carro, doutora. Eu tenho direito a
a cobrar Tem. esses prejuízos? Sim, sem dúvidas. Tem direito a Desde que eu cobrar. consiga comprovar. Exatamente, que o carro já não apresentava nenhum problema. Uhum. Ficou comprovado que, de fato, o seu dano foi gerado pelo buraco, você tem direito, sim, de buscar um ressarcimento. Vamos mais uma perguntinha antes de a gente ir para mais um recadinho dos nossos anunciantes, que hoje está interessante. A doutora hoje está com a gota, está amarrada, em nome de Jesus. Não, vamos para a pergunta no painel, as que chegaram durante a semana, gente. Porque o pessoal depois fica cobrando nosso WhatsApp, Pamela. O pessoal fica cobrando nosso zap, pelo amor de Deus. A Cida do Jardim Brasil, olha lá. Descobri que da casa da minha vizinha fizeram um gato na minha energia. Não sei o que fazer, demorei para perceber o prejuízo. E aí, doutora? Cida, É crime, né? É crime. É crime de furto, pegar energia alheia. Então, assim, a sua vizinha, infelizmente, está cometendo um crime. Mas, como eu sempre digo aqui, para a gente tentar evitar lide, né, confusão, ainda mais com o vizinho, conversa com ela, peça para ela que finalize isso, né? Embora é seu direito ir lá e cortar o fio, mas assim, por uma questão até de vizinhança, conversa com ela. Aí, se não tiver jeito, você tem que fazer o boletim de ocorrência por furto de energia. Tá certo. Olha, vamos para um recadinho dos nossos anunciantes. Eu volto com a doutora do povo respondendo as suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, gente, por favor, mande via o WhatsApp 997632664 ou através do nosso Facebook Live, das nossas redes sociais. Hoje estamos diretamente da Terralplan Corretora de Seguros. Olha, aqui você encontra todo um atendimento especial para você que está procurando um seguro, plano de saúde. E olha, com uma empresa de tradição, qualidade e, claro, com os melhores profissionais da cidade que estão há quase 15 anos no mercado. Vamos dar uma olhadinha nas novidades da Terralplan Corretora de Seguros. E você, servidor público municipal, a Terralplan Corretora de Seguros tem um plano odontológico com condições especiais. O plano ele é gratuito para o funcionário público da Ativa e tem o valor de R$ 17,00 para seus dependentes, que não está restrito apenas ao cônjuge e filhos. Você pode colocar o pai, a mãe, o sogro, a sogra, sobrinhos, cunhados, irmãos, enfim. Dê uma passada na Terralplan Corretora de Seguros e confira! Aqui na Terralplan você encontra tudo para proteger o teu patrimônio, a tua família e os bens que você conquistou ao longo da tua vida. Venha para cá com os melhores profissionais para te atender e oferecer os melhores seguradoras e operadoras que nós temos no mercado. A Terralplan Corretora de Seguros fica na Avenida São João, número 453, loja A, no centro. Telefone 3455-7374 ou no nosso WhatsApp 99791-2461. Terralplan Corretora de Seguros, cuidando da sua família e do seu patrimônio. Um apelo que eu vou fazer pro velhinho. Tá. Doutora Janaína, tem uma pergunta aqui do Luciano Cabral, tá? Para fazer para a senhora, que é o seguinte: Kristen Charles, podemos processar os vereadores por efetuar um trabalho ruim que lesa o povo? Posso aproveitar esse adendo? Vou pedir para a Thaís colocar o que ontem nós começamos a bater, porque nós vamos começar uma campanha aqui no Namira para conscientizar a população da importância do trabalho do vereador, do quanto ele custa para o município e até, se possível, de uma redução do salário, do subsídio do vereador. Olha quanto custa um vereador para o município. Dá uma olhadinha, coloca para mim, Thaís. O salário bruto do vereador é de R$ 4.953. O salário líquido, R$ 4.217,50, pode avançar. Aí nós conseguimos uma cópia de um holerite de um vereador, tá? Com exclusividade, nós mostramos para comprovar. O salário do vereador por ano, já que ele não recebe o 13º, dá R$ 59.436, quase R$ 60 mil, né? Ou seja, na iniciativa privada não é fácil arrumar um emprego desse não, hein? Não mesmo. Num mandato, ele vai faturar aí R$ 237.744. Vem que vem. Continua aí, Thaís. O salário do assessor é 3.920 e poucos reais, que durante o ano e com o 13º,
ele chega a R$ 51.050,09. E o salário no mandato, por 48 meses, mais o 13º, dá R$ 204.200,36, né? Pode avançar, pode avançar. Olha quanto dinheiro nós estamos investindo em um vereador. No mandato, só de salário, que a gente não sabe que o custo do vereador não é apenas o salário, né? Tem o lanchinho, o café, papel higiênico, a água, tudo. Ele tem R$ 237.744 dele de salário e mais R$ 204.200 do assessor. Ao todo, o salário do vereador, só de salário, sem contar as outras coisas, R$ 441.944,36. Em tese, cada vereador custa para o município pelo menos R$ 500 mil. Daí, doutora, a revolta do povo para com os vereadores. E o Luciano Cabral, pegando esse gancho, ele pergunta, doutora, podemos processar vereadores por efetuar um trabalho ruim que lesa o povo? Boa pergunta, complexa, mas boa pergunta. Cris, eu entendo que sim, desde que comprovada a má-fé, comprovada a intenção. Porque o vereador, ele tem uma liberdade política, não só o vereador, né? Todos os cargos eletivos têm essa liberdade política e fica meio que complicado. Porque quando você vota num cara para ele dar a visão política dele sobre um determinado tema em tese. Exatamente. Então ele vai defender a ideologia dele, né? Seja boa ou ruim. Para você conseguir provar, o que é difícil é você provar a má intenção dele. Exatamente, justamente por causa dessa liberdade aí que ele tem política. Fica difícil de fazer essa comprovação, que teve dolo, que teve intenção, que teve maldade, enfim. Mas a gente fala isso aqui há quase um ano, Cris, no programa, sempre que eu tô aqui, você sempre bate nessa tecla. Gente, processo pra gente ruim é nunca mais votar nele. É simples assim, Cris. Não tem dor de cabeça nenhuma, né? Nenhuma, sabe? É tão simples, é tão fácil. Punição para esse pessoal é 0 voto e pronto. Porque às vezes tem gente tão ruim, mas tão ruim que eu tenho a impressão que ele não vota nele, ele não tem coragem. Então assim, tá na hora do povo entender isso, Cris. Tá certo, obrigado, doutora, mais uma vez. Como sempre, nas palavras, matando a pau. É isso daí mesmo. Olha só, gente, 2 notícias de informação pública. A Fabi Peruba acabou de publicar no Facebook dela que ontem à noite roubaram a moto do professor Tiago dentro do estacionamento da escola Calil. Pega a caneta e o papel aí rapidinho, rapidinho, rapidinho e vamos anotar a informação. A placa dessa moto é F de faca, F, D de dado, D, E de escola, lembra Carla Pérez falando I de escola? E de escola, 6769, FDE 6769, uma moto Fan preta, tá certo? É do nosso amigo professor Tiago, gente. Por favor, vamos ajudar o professor Tiago, vamos deixar o professor Tiago nessa daí não, gente. Pelo amor de Deus, vamos ajudar ele. E a doutora Janaína e eu temos um pedido para fazer para você, meu amado telespectador. E atenção, faculdade de Peruíbe. Atenção, faculdade de Peruíbe. Atenção, empresário de Peruíbe. Atenção, telespectadores do Namira Informação Verdade. Eu vou pedir para a Janaína pedir. Um pedido. Para alguém que possa ajudar. E eu acho que quem pode nos ajudar com isso é a Faculdade de Peruíbe. Faculdade de Peruíbe, se vocês nos ajudarem nessa, eu, aqui através do programa Namira, dou 6 meses inteiramente grátis de publicidade da faculdade aqui na TV. Poxa, que legal, Cris. É com você. Nós temos, Cris, no município, o Seu Azarias. O nome dele é Seu Azarias, ele tem 80 anos, tá? E ele sempre teve o sonho de fazer faculdade de enfermagem. E esse ano ele tentou realizar esse sonho. Então ele se matriculou na Faculdade de Peruíbe, no curso de enfermagem, tá? Ele começou fazendo, mas, e aí inclusive ele foi lá, pediu uma bolsa para ajudar e tal, e deram uma bolsa de 35% para ele. Mas, Cris, aqui no curso das aulas,
ele foi surpreendido por um aumento no convênio dele, convênio médico. Aumentou muito esse convênio médico e aí ele chegou àquele momento triste, escolher entre pagar o convênio e pagar a faculdade. Óbvio, ele conta com 80 anos, então ele acabou optando pelo convênio, né? Obviamente. E trancou a faculdade. E aí ele me procurou, disse que assistiu na mira, que é seu fã, Cris, depois mandou um abraço para ele. Mando com o maior prazer. E disse o seguinte, Cris, que teve uma oportunidade que o proprietário da Faculdade Peruíbe, inclusive, fez uma homenagem pública a ele e uma outra senhora que conta com 75 anos. O proprietário, que eu não sei o nome, até peço desculpas, da faculdade, fez uma palestra e lembrou que ele estava lisonjeado de ter duas pessoas, uma com 80, outra com 75, fazendo parte do quadro, né, de alunos. Então, assim, poxa, ele reconheceu, né, essa importância. Então, a gente queria pedir aqui para quem puder ajudar, quem conhecer, se não podia dar essa bolsa para o seu Azarias, para ele concretizar esse sonho aos 80 anos. E merece, né, seu Azarias? Merece. Gente, olha, Faculdade Peruíbe, eu peço aqui, o Christian Charles pede para vocês, vamos abraçar essa causa. Tem meu compromisso que eu vou ceder aqui, olha, um testemunhal 3 vezes por semana, por 6 meses, aqui para a faculdade, para fazer a publicidade, desde que dê a bolsa para o nosso amigo, o seu Azarias, tá bom? Isso mesmo. Tá certo. Tem mais perguntas para a doutora Janaína? Está faltando pouco para terminar, doutora. Tem aqui mais 3 perguntas. Comprei um carro direto do proprietário, doutora. Quem perguntou foi o Thiago do Caraguá. Depois de 4 meses de usos, só num dia de chuva que percebi que o assoalho do carro estava podre e entrou muita água. Eu tenho que tirar com a caneca. Desculpa, Thiago, é engraçado. Eu, Thiago, sou apaixonado por carro velho, viu? Eu tô dando risada porque eu passo por isso sempre também. O que eu faço, doutora? Então, Thiago, a questão é a seguinte, o vício de bens duráveis, como um carro, ele tem que ser oculto ou não. Então, assim, eu interpreto que o vício é um problema. Um problema no assoalho, ele não é oculto. Porque o que acontece? Você poderia ter feito uma vistoria melhor, levantado lá os tapetinhos e observado, né? Então, aí seria o ponto X da questão. Esse problema estava oculto ou não? Por que eu digo isso? Porque tem prazo para você reclamar. Se o vício estava oculto, é um prazo, se não, é outro, entendeu? Então teria que verificar, né? Às vezes está num lugar difícil de ver e tal. Mas assim, Thiago, independente de qualquer coisa, entre em contato com o proprietário, explica para ele o seu problema. Na conversa, para não judicializar. Exatamente. E aí sim, se não tiver jeito, ele não quiser, né, aí conversar, você taca o sapato. Aí procura o fórum aqui de Peruíbe, vai até o Juizado Especial Cível e lá você faz a sua reclamação. Para esse tipo de caso não precisa de Mais advogado. uma pergunta. Tem mais uma pergunta ao vivo no Facebook. Vamos pro Facebook, deixa essa para semana que vem, gente. Olha só, quem mandou a pergunta foi o Bin Laden, na verdade, o seu Jorge Passos, né? Ele faz a seguinte pergunta, doutora. Por que a tabela do AB é tão cara? Já está criticando a classe da doutora, que é cara mesmo, viu? Pois um advogado para assinar o inventário, que é feito pelo cartório, o advogado cobra de 1 a 2 salários mínimos sem choro e nem vela. Eu não tenho condições, eu posso pedir um advogado gratuito, doutor? Ele pode, nesse caso, para fazer um inventário? Então, nesse caso, eu entendo que não, tá? Mas aí teria que ver como é o convênio da OAB com a Procuradoria do Estado. Teria que dar um pulinho lá na OAB e tirar essa dúvida. Eu entendo que a princípio não, porque como se trata de bens, né, talvez a Procuradoria não atenda esse tipo de situação. Mas não tem choro nem vela, vai ter que pagar. Não é cara, Cris. Não é cara. Sabe por quê? Mas você tá com a cara de rica, viu, doutora? Cris, eu não tô com a carinha, não tá não é cara. É o que eu sempre digo. O advogado, ele deveria ser contratado não para remediar, mas para evitar que aconteça. Antes, na hora de assinar o contrato. Sairia muito mais barato, sabe? Sairia muito... Então, assim, pelo contrário, viu? As pessoas até criticam e acham, mas pelo trabalho que é exercido, de fato, não é caro. Com relação a ter que pagar os
caso você não consiga, né, lá no convênio da PGE com a OAB, infelizmente é o preço que se cobra. Perfeito. Vem aqui, Carioca, rapidinho, corre rapidinho que nós estamos acabando. Vem aqui, encosta aqui. Doutora Janaína, esse é o Carioca que a senhora acompanhou o caso. Alberto Vieira, né? O apelido é Carioca. Quando foi lá pra namorar com a mocinha de charqueada, eu falando que era Carioca. É, isso é bonito, né? É uma cascatez desgramada. A senhora sabe o problema dele. Sim. Nós fizemos o DNA aqui no programa, nós vamos abrir essa semana, na terça-feira. Já chegou já Mas o caso dele é sintomático. Já chegou o resultado. Não, chegou não, tá para chegar na segunda. Se chegar a tempo a gente faz na segunda, senão a gente faz na terça. E assim, o caso dele é sintomático e representa muitos casos que temos no Brasil. E aqui no Namira agora pode fazer depois teste de DNA à vontade, gente. Ó. Pode mandar. Você quer fazer teste de DNA, nós temos uma parceria. Nós vamos fazer o DNA sem custo nenhum para você. Evidentemente, nós temos que mostrar o caso aqui para fazer uma propaganda de que deu o DNA, né? Essa é a verdade. Mas, doutora, por exemplo, a mãe, digamos que o filho seja mesmo do Alberto Vieira. Tá preparado? Da filha, né? Ué, tô preparado. Vou fazer o quê? Vai dizer que não é? Agora a fama de galã com a música de sucesso vai virar real. Vai virar real. Tá certo. Fama de galã vai virar real. Doutora, aí, estourada no Brasil. A mãe, quantos anos tem a menina? A menina tá com 5 anos. 5 anos. 5 anos, assim. A mãe pode pedir o retroativo? Não. Por que não, doutora? Eu não entendi. Porque o desgramado some da vida da mulher, mulher fica 5 anos. Agora fica revoltada, agora tô do lado da mulher. Mas eu não sabia, né, doutora? Foi uma noite de aventura que teve por lá. Agora, eu também não sabia. Não faz isso, Cristian. Eu não posso pagar. Eu vou pagar pensando agora pra frente. Nós vamos conversar, que tá ganhando dinheiro. Cris, o entendimento é o seguinte, que alimentos é pra você se alimentar, você concorda? Exato. Se você não tivesse se alimentado nos últimos 5 anos, você tinha morrido. Exatamente. Então, é pra você se alimentar. A infeliz tem resposta sempre. Aí, meu doutora, Deus do céu. graças a Deus que achou a defesa. A senhora tá do lado dele, né? Tá do meu lado. A senhora tá do lado da mãe. Vamos de galã. Vamos tirar tudo que tá ganhando dinheiro, doutora. Ganha dinheiro. Gente, obrigado, Alberto. Vamos sim. Nós vamos continuar, semana que vem tem DNA. Com certeza. Canta um trecho da música Fama de Galã. Dizem que eu tenho fama de galã e pego todas na balada e não deixo ninguém na mão quando eu estou com a mulherada. Dizem que eu tenho fama de galã e pego até fã solteira na balada. Aliás, hein, o Wesley Safadão tá querendo essa música. Tá querendo essa música. A dupla, quem tá gravando essa dupla, quem vai gravar essa música agora, por esses dias agora, a dupla Zé Humberto e Reginaldo. Estão gravando agora, vamos gravar. Doutora, obrigado pela participação. Obrigada a você, Cris, pelo convite. Obrigado você, telespectador, pela audiência. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, e como já é de praxe, você já sabe, eu tenho certeza que ele há de querer. E Alberto Vieira, no Facebook, olha lá, Fama de Galã.